Jovens salvos pela graça apresentam uma exposição das 7 eras da Igreja. Capítulo 3. A Era da Igreja de Éfeso. Introdução. O irmão Branham explica como chegou aos nomes dos mensageiros, através da revelação do Espírito Santo, o qual buscou durante muitos dias. A Igreja de Pentecostes foi um padrão, um modelo de como deveria ser nas demais eras. Ela não foi criada por homens, mas sim dirigida pelo Espírito Santo. Com esse padrão, William Branham, com a ajuda do Espírito Santo, definiu cada mensageiro e a duração das eras. As 7 igrejas da Ásia Menor eram igrejas gentias. O conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios. O mensageiro para a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Embora a autoridade fosse dada a Pedro, foi dado a Paulo ser apóstolo e profeta. Paulo recebeu a revelação da palavra e os gentios o autenticaram como seu mensageiro apostólico. Paulo fundou a igreja de Éfeso por volta da metade do 1º século, cerca de 53 depois de Cristo. Sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão que os futuros mensageiros deveriam seguir. Primeiramente, Paulo foi totalmente fiel à palavra. Segundamente, seu ministério foi no poder do Espírito. Terceiramente, Paulo tinha o fruto evidente de seu ministério dado por Deus. A cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso representa a última era da igreja e os primeiros movimentos do anticristo. Satanás plantou uma pequena semente de destruição na igreja, e assim a igreja começou a vigiar menos da palavra de Deus e o seguir mais fraco, sugerindo um presságio de que a igreja se tornará mais relaxada quanto às coisas de Deus. A deusa Diana representava o início do anticristo. Seus braços de barra de ferro estavam representando esmagar a obra de Deus, sem ninguém sequer perceber. Os sacerdotes eunucos inférteis representavam o povo que se desviou da palavra. As sacerdotisas representavam que as obras e rituais tomariam o lugar de Deus, e os sumos sacerdotes representando que a igreja se renderia à liderança humana, do homem. Jesus, seu mensageiro e igrejas. Jesus, Senhor e Mestre, Ele sozinho operou a salvação dela, e tendo-a comprado com seu próprio sangue, Ele a possui. Ela lhe prestará toda a glória somente a Ele. Não foi outro, mas Ele que esteve pendurado sobre a cruz e deu o seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos despojados com Ele e não outro. Nós não pertencemos à igreja, nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei. Você tem somente um vínculo com Deus, e Deus tem somente um vínculo com você. Esse é Jesus. Cristo verdadeiramente é a vida da igreja. Ela não tem nenhuma outra vida. Sem Ele, ela é simplesmente uma sociedade religiosa, um clube, um ajuntamento de pessoas sem sentido. Mas com Cristo, ela se torna viva. Cristo louva os seus. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Deus conhece a sua igreja e está sempre com ela nos momentos difíceis e de perseguições. É natural da vida cristã sofrer perseguições, mas Deus é quem dá o amparo em todo momento. Desde a primeira igreja, o espírito do anticristo já estava ali. Falsos crentes e falsos profetas se levantavam contra a mensagem de Paulo. Mas a verdadeira igreja suportou a tudo e guardou a palavra e o nome de Jesus. A queixa de Deus. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Este parágrafo fala sobre o surgimento do esfriamento espiritual. Ele começou de tal jeito que as pessoas sequer perceberam. No início das chamas tinham cultos avivados, cultos domésticos, vidas cristãs, mas com o tempo deixaram a palavra de lado e começaram a pensar de forma humana, indo pelo seu próprio entendimento. Começaram a se vestir mal, começaram a não cantar, não ter cultos domésticos. Iam à igreja, tinham seus avivamentos, mas não viviam a palavra. Eles pensam: como podemos proteger a verdade?
Então o anticristo vem e os sussurra para anotá-las em um livro, e o fazem, acrescentando e tirando da palavra, assim modificando a verdade. A advertência de Deus. Deus advertiu a igreja a voltar aonde tinham errado, aonde tinha se esquecido do primeiro amor, voltarem a fazerem milagres e abandonar tudo que é do mundo, deixar a mornidão e frieza. Mas Éfeso não deu ouvidos e Deus então tirou o seu castiçal, pois uma igreja nessa condição não pode ser luz. Logo então a igreja estava em ruínas. A semente do nicolaítismo. Era um povo representado por Balaão e Jezabel. Dizia-se que Nicolau fez a mesma coisa de Balaão, então o povo foi expulso de Jerusalém. O nicolaítismo é o líder religioso de hoje. A própria palavra significa conquistar os leigos, ou seja, a falsa vinha e a verdadeira vinha começam a se misturar. Começou com pequenas coisas. Líderes religiosos começaram a agir apenas pelo seu ver, jogando Deus para fora. Assim, então, a falsa vinha se entrelaça à verdadeira vinha até o lago de fogo. Isto é o anticristo agindo através de um governo nas igrejas, que a lidera. Onde paramos? Paramos em igrejas frias e formais, lideradas por homens que enganam e matam o povo, com coisas como pague para ir para o céu ou coisas do tipo. Arrependam-se e voltem à palavra antes que seja tarde. A recompensa prometida. Em Apocalipse 2:7 diz que aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mas o que é a árvore da vida? No jardim do Éden havia duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. E o homem devia viver da árvore da vida, porém se tocasse na outra árvore morreria. Mas o homem tomou da outra árvore e a morte entrou nele através do seu pecado e ele ficou separado de Deus. A árvore da vida era Jesus. A outra árvore definitivamente era Satanás. Agora sabemos que ambas as árvores tinham uma relação com o homem ou jamais teriam sido colocadas lá. Elas têm uma parte no plano e propósito soberano de Deus, no relacionamento delas com a espécie humana e com Ele próprio, ou jamais poderíamos imputar onisciência a Deus. Conclusão. Todos aqueles que vencerem será-lhes dado o privilégio do paraíso de Deus e comunhão com Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico é que esta primeira era não ouviu ao Espírito. Ao invés disso, ouviu ao homem. Mas graças a Deus, nesta última era se levantará um grupo, a verdadeira noiva do último dia, e ela ouvirá ao Espírito. Nesse dia de densas trevas, a luz retornará através da palavra pura, e nós retornaremos ao poder do Pentecostes, para dar boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.